Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a atmosfera, esse vai ser o nosso tema, sobre os seus climas, seus fenômenos. E para começar, eu queria falar para vocês que eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai ser, nosso tema vai ser sobre as camadas da atmosfera, a meteorologia, os fenômenos de climas que tem neles, as chuvas, a neve e as massas de ar. E a segunda parte, que é um pouco mais complexa, vai demorar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre outros temas que a gente vai ver mais pra frente. E para começar a aula de hoje, vamos falar sobre a atmosfera. A sua origem está na junção de duas palavras, que vem do grego. A palavra atmos, vapor, e sáfira, que significa esfera. E foi assim que nasceu a estrutura de gás que envolve a Terra, chamada atmosfera. Por que ela é importante? Ela é essencial para a nossa vida porque é nela onde está o oxigênio que nós respiramos. Ela consegue manter a Terra quente como se fosse um cobertor, além da proteção contra raios ultravioletas vindos do Sol, e serve como um escudo contra meteoritos vindos do espaço. Nós podemos dividir ela em 5 partes distintas. A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós vamos começar da parte mais interna para a parte mais externa, começando com a troposfera, ou seja, a camada mais interna. Ela possui cerca de 12 km de altitude. A sua temperatura atinge menos 60 graus nas áreas mais elevadas. E é nessa faixa onde ocorre a maioria dos fenômenos climáticos. E é nela onde nós estamos inseridos, nós fazemos as nossas atividades. E continuando, nós temos a estratosfera. Ela vai até 50 km acima do nível do mar. Sua temperatura sobe com aumento de altitude, ou seja, começa mais próximo da troposfera com menos 60 graus. E mais próximo da fronteira dela com a mesosfera, ela vai até menos 15 graus. E é nela onde se localiza a camada de ozônio. Já a mesosfera, nossa terceira camada, ela é a mais fria da atmosfera. Ela fica entre 50 e 90 km de altitude. A sua temperatura vai diminuindo conforme a gente vai subindo, ou seja, ela parte de menos 15 graus na divisa com a estratosfera e chega a menos 120 graus na divisa com a termosfera. E é lá onde ocorrem as estrelas cadentes. E agora a termosfera, a quarta camada, ela é mais extensa de toda a atmosfera. Ela parte dos 90 km e chega aos 600 km de altitude. Ela também é a mais quente. Na parte superior ela pode chegar a 2.000 graus Celsius. E é nessa faixa onde orbitam os satélites. E por fim, sobre a atmosfera, a exosfera, que é a última camada dela, entre a fronteira com o espaço sideral, entre a Terra e a fronteira com o espaço sideral. E é nela onde as moléculas se tornam cada vez mais rarefeitas. E aí é onde nós vemos, que nem nos filmes, que os astronautas começam a flutuar e você já vê que a gravidade da Terra já não está mais presente ali. E a temperatura nela varia em torno de 1.600 graus. Agora, falando de fenômenos de climas, abordando o tema de meteorologia, nós vamos começar com as chuvas. Elas são as precipitações de água em forma líquida com qualquer gota que tenha diâmetro maior que meio milímetro. E os tipos de chuvas que nós vamos falar são as chuvas de convecções, as chuvas frontais e as chuvas orográficas. E para começar com a chuva de convecção, ela é resultante da ascensão, ou seja, da subida do vapor da água das partes mais baixas da atmosfera
e ele mais aquecido, conforme ele vai subindo, a gente pode ver aqui na parte, na seta vermelha, conforme ele vai subindo, a temperatura vai diminuindo e ele vai esfriando, e então, à medida que ele sobe e esfria, ele vai ficando mais pesado e desce aqui, como podemos ver na seta azul. Essa parte pesada dele. E aí nós temos as pancadas de chuva, que ocorrem principalmente durante o verão, um exemplo aqui em São Paulo, aquelas chuvas que causam alagamentos, que algumas vezes são bem rápidas, outras nem tanto. Chuvas comuns também que causam tempestades e tornados, fortes ventos, são chuvas bem problemáticas. Nós temos a chuva frontal, onde a massa fria e seca, ela empurra para cima a massa quente e úmida, que é mais leve, e provoca a precipitação, pois a massa quente e úmida, à medida que sobe, ela vai esfriando, vai se tornando mais pesada e vai condensando, esse vapor vai virando água, e aí nós temos a chuva frontal, que é uma chuva típica de regiões de clima temperado, onde você tem o embate entre as massas de ar frio e as massas de ar quente. E por fim nós temos a chuva orográfica, que ela pode ser chamada também de chuva de relevo, e ela ocorre quando a massa de ar ela acaba sendo impedida por algum obstáculo de relevo, no caso, nesse exemplo, a montanha, e a queda de temperatura vai acontecendo gradualmente conforme ela vai subindo. Ela encontra o obstáculo, ela tenta subir, e conforme ela vai subindo, o vapor da água quente que se encontra na nuvem, ele vai esfriando e vai se condensando. E aí vai acontecendo a chuva. A chuva acaba acontecendo geralmente só na parte esquerda do relevo, como é que eu posso dizer? Antes de cruzar a montanha, todo o vapor que está ali presente, ele acaba sendo liberado, e quando a nuvem passa para o outro lado do relevo, para o outro lado da montanha, ela já está com ar seco, já não tem mais vapor da água para ser condensado e liberado de chuva. Um exemplo comum é no litoral do Nordeste, no Planalto da Borborema, onde as nuvens que se formam no Oceano Atlântico, conforme elas vão encontrando obstáculos, relevos no Nordeste, elas vão tendo que subir a sua altitude, e aí o ar quente ele vai se condensando e vai liberando chuva até mais ou menos o Planalto da Borborema, e a partir dali as nuvens que conseguem passar pelo Planalto, elas chegam no sertão secas. E essa é uma das causas, entre outros fatores, do sertão do Nordeste ser uma região que não tem água. Ser uma região que os moradores de lá passam fome e sede por conta da ausência da água. E agora nós vamos falar sobre as neves, o granizo e a geada, que são outros fenômenos meteorológicos que acontecem. Bem, a neve é muito simples, ela é um fruto, ou seja, ela é originada da precipitação de cristais de gelo, que são geralmente agrupados em flocos e que são formados pelo congelamento do vapor da água suspenso na atmosfera, ou seja, tem um vapor da água no ar, e eles vão formando flocos, vão se congelando de acordo com a temperatura do ar, e vão se agrupando e formam os cristais de gelo que nós conhecemos como neve. Aí nós temos o granizo, que agora já é o cristal de gelo, que por causa de fortes correntes ascendentes, ou seja, correntes de vento, dentro de uma mesma nuvem,
acaba subindo e caindo várias vezes, até que ele ganha volume e se precipita de vez. E por fim nós temos a geada, que nada mais é que o orvalho congelado sobre uma forma bem fina de camada branca sobre a superfície onde ele cai. E por fim nós vamos falar sobre as massas de ar. Elas podem ser divididas em frentes frias e frentes quentes, e o conceito básico dela é que trata-se de um corpo de ar que tem características próprias de umidade, pressão e temperatura, e nos polos elas geralmente são frias e secas, e nas áreas oceânicas tropicais elas são quentes e úmidas. E aí, sobre isso, a borda de uma massa de ar frio, sempre que ela avança em direção a outra mais quente, ela provoca quedas bruscas de temperatura. Essa é a chamada frente fria. Já a frente quente é quando a extremidade dessa massa de ar quente, que se forma pela evaporação da água no mar, elas conseguem elevar a temperatura e a umidade nas regiões que elas atingem. Vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem agora na segunda parte. Bem, o que nós podemos ver? A massa de ar frio ela é mais pesada, e conforme ela avança, ela vai jogando o ar quente para cima. Esse ar quente ele se condensa e vai formando as nuvens de cumulonimbus. Já a massa de ar quente, ela vai empurrando o ar frio para trás, porém, como ela é mais leve, ela atinge maior altitude, porém ela forma nuvens de menor impacto, como a gente pode ver na massa de ar frio. Ela forma o tipo de nuvem cumulonimbus, que são chuvas de convecção, como a gente viu anteriormente, são chuvas que causam muitos problemas no trânsito, na infraestrutura de grandes cidades que não tem grandes sistemas para controlar a água que cai da chuva. E basicamente é isso que eu tinha para falar. Essa é uma aula bem mais curtinha. Esse foi um contexto mais introdutório para vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre segunda parte de massas de ar. A gente vai falar sobre algumas massas de ar que correm pelo Brasil, se não me engano são 5. Vamos falar também sobre a El Niño e a La Niña, os climas do mundo e o aquecimento global, com questão do efeito estufa, questão de ilhas de calor, e um pouco também sobre protocolos que rodam pelo mundo todo, adotados por alguns países para respeitar a emissão de gases poluentes e assim conseguir tentar reduzir um pouco o efeito estufa e reparar um pouco mais a camada de ozônio. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a vocês pela atenção. Eu deixei uma atividade com vocês, com 5 exercícios bem simples. É mais para vocês reforçarem o conteúdo e para que eu possa ter o controle também de quem está assistindo às aulas, quem está comparecendo, tendo presença. E muito obrigado, galera.